Você já parou para pensar o que te dá vontade de sair da cama todo dia e ir para o trabalho? O que te dá vontade e te anima a fazer aquilo que você faz? Você já parou para pensar quando você conversa com seus colegas de trabalho, com as pessoas que estão junto com você naquilo que você faz, o que estimula ambos e o que faz vocês continuarem fazendo aquilo e querendo fazer cada vez mais? Então, é sobre essa cola, é sobre esse ponto que a gente vai falar hoje, que é o propósito. O propósito, aquilo com que faz, a direção que traz e que une as pessoas em prol de algo que elas constroem em conjunto. Então, a gente vai falar de projetos com propósito. Te interessou? Vamos seguir em frente. Olá, o meu nome é Camille Souza Costa, eu sou advogada, atuo em propriedade intelectual com criatividade, inovação, novos negócios, contratos, estratégia, é tudo isso que me move. E para além da advocacia e junto com a advocacia, eu atuo com negociação e mediação e desenhos estratégicos de resolução de disputas. Então, já há mais de 6 anos venho nessa trajetória da negociação, trazendo essas técnicas de estruturação do pensamento e organização de raciocínio para a tomada de decisão, né, que é um trabalho tão importante dos advogados para os seus clientes e dos empresários para o mundo. Então, a partir dessa trajetória que me conecta com a negociação, que me conecta com inovação a partir da propriedade intelectual e com negócios criativos e de impacto, é que eu fui travando cada vez mais contato com o tema da nossa conversa de hoje, que é projetos com propósito. E a partir dessa minha trajetória na propriedade intelectual e na negociação, também tive muito interesse desde o início da faculdade em gestão. Uma advogada, falando em gestão, pois é, sempre me interessei muito por gestão. Então, paralelamente à advocacia, me desenvolvi em gestão, fiz pós-graduação em gestão do conhecimento e depois trabalhei na Falcone, consultores de resultados, consegui ter uma experiência prática em consultoria, em gestão, né? E hoje, nos últimos anos, venho me conectando cada vez mais com gestão colaborativa de negócios. Então, eu já fiz algumas capacitações em gestão colaborativa e fiz alguns estudos de referencial teórico muito produtivo em gestão colaborativa. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando de gestão? E por que eu estou falando de gestão colaborativa? Porque a partir desses estudos e a partir da prática, uma coisa que fica muito nítida é que essa gestão colaborativa amplia os resultados, amplia os impactos, seja dos produtos e serviços trazidos pela organização para o mundo, seja nas pessoas dentro da organização que fazem ela crescer e prosperar. E aí a pergunta que fica é por quê? O que acontece em empresas que têm a sua gestão colaborativa, que têm essa clareza, né, da colaboração a partir das pessoas? O que faz com que elas se estruturem de uma maneira a aumentar, né, a sua potência interna e externa, ou seja, as pessoas dentro se sentindo mais produtivas, mais confiantes e naturalmente entregando mais resultado para o mercado. Né? E aí, quando a gente pensa o que tem, é essa palavrinha que até está quase virando clichê hoje em dia no nosso mercado, né? Que é o propósito. Então, vamos explorar um pouquinho o que é propósito e por que projetos de propósito e organizações com propósito têm essa tendência a gerar melhores resultados internamente e externamente. E aí, para dar alguns referenciais teóricos que eu vou me basear na nossa conversa, o primeiro deles é um livro chamado Reinventando as Organizações, do belga Frédéric Laloux, que traz essas organizações a partir de uma clareza de nível de consciência e de humanos interagindo num organismo vivo que é a empresa, que é o negócio, para entregar para o mundo, né, aquilo que eles cocriam, aquilo que eles realizam. E, para além, também, tem algumas outras metodologias que trazem essa visão do colaborativo. Tem o Dragon Dreaming, tem a sociocracia, a holocracia e a fluxonomia e tantas outras, as organizações orgânicas e tantas outras que cada vez mais estão sendo implementadas por grandes empresas, grandes negócios e trazendo essa visão do propósito e o que é isso para eles todos, né?
muito simples. O propósito é o que, como eu falei no início, o que cola. É aquilo que une, aquilo que conecta. É aquilo que faz com que as pessoas enxerguem a mesma direção. Então, qual é o propósito desse projeto? Qual é o propósito dessa organização? Por quê? Por que ela existe? Para que ela existe? Quando a gente entende isso, quando a gente entende o propósito e a gente energiza no sentido mais do que energizar, a gente se conecta. A gente se conecta com o propósito, então a gente vai se conectar naturalmente com as outras pessoas que também se conectam com esse propósito e naturalmente a gente vai querer trabalhar junto para realizá-lo, né? Para potencializá-lo. Mas o que é propósito? Né? Essa palavra, propósito, o que ela é? Né? Quando a gente olha para o que ela significa, é uma direção, é o para que aquilo é feito. Né? Qual é o propósito disso? Né? Por que isso está sendo feito? Para que isso está sendo feito? Aonde a gente quer chegar fazendo isso? Qual o motivo que nos leva? O que nos anima? O que nos motiva? O que nos estimula? Então, o propósito, ele tem essa questão que vai dar uma direção, que vai dar um norte. E ele vai trazer de uma forma muito clara para onde queremos ir e para que fazemos o que fazemos. Então, se a gente pensa lá atrás, né, quando a gente tinha a gestão tradicional, visão, missão, né, visão, missão. Então, a nossa visão é ser uma empresa assim, assim, assado, e a nossa missão é ser uma empresa assim, assim, em tanto tempo. Né? Então, a gente tinha essa clareza da visão e da missão. Hoje em dia, o propósito é mais, ele inclui a visão e a missão, claro, porque vai ter relação com a direção que o projeto quer, ou que a empresa quer, ou que a organização quer trazer, e, ao mesmo tempo, vai ter esse tom humano. Essa questão que não é só números, que não é só prazo, que não é só uma entrega binária, linear. É mais do que isso. O propósito, ele vem de dentro das pessoas, de dentro do que une as pessoas a fazerem algo. E ela vem também do, como eu comentei antes, do para quê? Para que aquilo está sendo feito? Então, se a gente pega um projeto, pega a sua empresa, pega um projeto que você faz parte, pega a organização onde você atua e pensa, para que ela existe? Para que ela existe? Não é o que ela faz, é diferente. Né? Para que ela existe? Uma forma de conseguir entender isso é usando uma metodologia que o Simon criou, tem TED Talk dele também, vale a pena, do Golden Circle, o círculo dourado, que ele vai trazer o porquê no centro, depois o como e depois o quê. E ele vai dizer que normalmente as empresas vendem o quê. Então, fazemos computadores, compre. Ou fazemos computadores assim, assim, assado, compre. E ele estudou que as empresas de impacto, não só empresas, pessoas, ele comenta o Nelson Mandela, comenta pessoas de impacto positivo no mundo, empresas também, elas fazem um caminho diferente. Ao invés de dizer o que elas fazem, elas dizem por quê. Ou seja, elas conectam com o propósito. Então, elas falam primeiro o que move elas. Depois, elas falam como elas fazem isso. E o que é o como? A identidade. Quem elas são e por que elas são diferentes dos demais. E aí, quando elas dizem o como, vai falar de identidade, vai falar ainda daquilo que conecta, que gera afinidade, interesse, para só depois elas dizerem o que elas fazem. Então, por exemplo, ao invés de dizer vendemos computadores, que é ele traz o exemplo da Apple que diz o propósito dela ser, por exemplo, fazer as coisas, o nosso propósito é gerar mudanças, impactar o mundo a partir de mudanças, por exemplo. Como a gente faz isso? A partir de tecnologias que melhorem a vida das pessoas e sejam fáceis de usar. E o que a gente faz? Computadores. Então, percebe que é um outro caminho, é um caminho que vai de dentro para fora. Primeiro, ele conecta naquilo que faz sentido, naquilo que faz sentir. O propósito faz sentir. Ele pega outras inteligências para além da racional. Eu olho o propósito, eu conecto com ele.
E quando eu conecto, eu quero aquilo, se faz sentido para mim, se ressoa para mim. Seja nesse caso que eu dei do Golden Circle, comprar o produto, seja, como eu falei antes, dentro de uma organização, construir em conjunto aquele projeto. Então, quando a gente pensa em projetos de propósito, a gente vai ver pessoas que, entendendo o propósito que move aquele projeto, se unem porque conectam com aquele propósito, acabam conectando entre si, porque tem o propósito em comum, e acabam construindo juntas uma forma de materializar esse propósito, ou seja, colocá-lo no mundo. E aí, se a gente pensa em um exemplo muito claro, que vem da consequência do propósito dentro dos projetos, como eu falei, essa cola, isso que une e conecta, o que gera? No momento em que, pensa você, no momento em que você pensa que você entende o que motiva você estar fazendo alguma coisa, e aí você olha para o lado e tem uma pessoa com você e ela também está motivada por aquela mesma coisa. Vocês os dois estão motivados por aquela questão em fazer aquilo acontecer, em entregar aquilo para o mundo. Ou seja, vocês se conectaram no propósito desse projeto e conectaram um com o outro. O que gera quando essa conexão acontece? Pensem, o que eu vou sentir em relação àquela pessoa? Poxa, vamos fazer juntos? Vamos! Então, eu vou sentir estímulo, eu vou sentir motivação, eu vou sentir um interesse genuíno, porque eu conecto com aquilo e colocar aquilo no mundo. E a pessoa, ao mesmo tempo, sentindo a mesma coisa, eu olho para ela e eu gero confiança. Eu confio que ela também vai querer criar aquelas questões, porque o que nos move é o propósito semelhante, que tocou em ambas as pessoas e fez ambas sentirem. E por que confiança é importante? Porque confiança também, por esses referenciais teóricos e cada vez mais estudos de gestão hoje em dia, é o que move os resultados. Então, a gente tem a confiança como aquilo que traz segurança psicológica. Os neurocientistas trazem segurança psicológica como um dos pontos principais para a diminuição do estresse e aumento da produtividade. E a confiança, ambientes de confiança, estimulam a confiança a segurança psicológica, e naturalmente a ampliação da satisfação própria, da satisfação interna, do engajamento e, consequentemente, dos resultados. Então, percebe a potência do propósito. E quando a gente pensa, como a gente descobre o propósito? Como a gente entende? Vai depender. Se você já tem uma organização, já tem uma empresa, já faz parte de uma empresa, certamente o propósito está aí dentro. Precisa encontrar. E tem uma série de metodologias para encontrar esse propósito. Seja por workshop, seja por reuniões de equipe, reuniões com a empresa inteira, por colheita de feedbacks, por formulários de pesquisa. E aí você consegue ir encontrando aquele ponto de convergência. Ou seja, o que converge em todas as pessoas da organização com a seguinte pergunta: o que a gente entrega para o mundo? E por que a gente entrega assim? Ou seja, vai falar daquilo que move e de como é feito, ou seja, da identidade. Então, essa clareza de propósito, trazendo tudo isso que eu falei, vai consequentemente resultar em potência. Potência humana de quem está dentro do negócio, fazendo ele acontecer, com um norte comum, o propósito, vai trazer potência da efetivação, da efetividade do trabalho, porque a gente consegue enxergar um rumo conjunto e a gente vai conseguir falar sobre formas de chegar lá, de desenhar o percurso. E aí, por fim, queria contar para você sobre alguns projetos de propósito que existe por aí, que eu me envolvo diretamente, e explicar como que isso se dá na prática. Então, pegar especificamente um projeto que o Instituto Fenasbach é parceiro desde a sua concepção, desde o início, que é o Meeting de Negociação. Ele é um projeto colaborativo com um propósito muito claro, que é ampliar a consciência das pessoas em relação à negociação baseada em interesses. O que é isso? Negociação ganha-ganha. O que é isso? É uma negociação. O que é negociação? Qualquer processo de influência. A gente negocia o tempo todo. Primeiro conosco,
Acordo, durmo mais um pouco, mas eu tenho uma reunião. Como isso agora, como depois. Vou de uma reunião para outra sem respirar um pouquinho, não vou. A gente está negociando o tempo todo, conosco e com os outros. Então, negociação é qualquer processo de influência. E o meeting de negociação vai ter, para qualquer processo de influência, o propósito de ampliar a consciência no sentido de entender que é possível que todas as partes envolvidas num processo de influência consigam achar uma forma de saírem satisfeitas. Ou seja, o propósito, colocando ele de uma forma simplificada numa frase, o propósito do meeting é uma jornada colaborativa de negociação impactando no aprimoramento cultural brasileiro. É um propósito. Dá para deixar ele mais detalhado. Aprimoramento cultural brasileiro a partir da ampliação de consciência em relação a relacionamentos produtivos, ou seja, processos de influência onde todos consigam criar soluções que satisfaçam a todos envolvidos. Tendo esse propósito claro, e não é fácil, pessoal, ter o propósito em uma frase, conseguir enxergar esse propósito de uma clareza que ressoe dentro e fique simples, né? Tem uma série também de formas de fazer isso. Fato é que nesse projeto Meeting de Negociação, a gente tem essa clareza de propósito, né? Uma jornada colaborativa em negociação ganha-ganha para aprimoramento cultural brasileiro, né? E como isso reflete dentro da organização? É uma organização que se estrutura com um norte muito claro e o que isso causa dentro dela? Principalmente duas coisas que aí desdobram. A primeira, alegria. Alegria no sentido de estímulo, no sentido de motivação, no sentido de prazer em se fazer o que faz. Não significa que não tem dificuldades, não significa que não tem desavenças, tudo acontece como a vida, certo? O ponto é, com alegria, que a gente sabe que tem algo que nos conecta e que nos move, a gente traz leveza. Então, a partir de um propósito claro, sendo essa cola que une, que conecta, a gente sempre sabe, estamos discutindo alguma coisa, peraí, isso vai nos levar para o nosso propósito? Isso está nos trazendo em direção a ele? Não. Então, será que faz sentido? O propósito, ele também vira um critério para tomadas de decisão, pragmáticas, inclusive. Eu estou no board de uma empresa, ou eu estou no conselho, ou na comissão organizadora do meeting. Então, pegando o meeting de negociação, a gente tem a comissão organizadora desse projeto. A gente está na comissão organizadora pensando em novas ideias, ou está numa empresa pensando no planejamento estratégico. E vem uma ideia, e a gente não sabe se essa ideia deve ou não deve ser aceita. Vamos fazer a validação dela com o propósito. Ela potencializa o nosso propósito? Não. Ela diminui o nosso propósito? Diminui. Então talvez não é a melhor decisão. Como que a gente faz ela ser uma boa ideia para potencializar o propósito? Assim, assim, assim. Ótimo. Então o propósito vira também esse critério. E aí, dentro do meeting de negociação e já indo para o nosso final de conversa, a gente vai ter o propósito muito claro, unindo as pessoas que fazem o projeto acontecer, trazendo, como eu falei, alegria que reflete em leveza. As pessoas, muito mais do que colega de trabalho, são parceiros. Parceiros para juntos co-criar e materializar aquele propósito. E isso faz com que essa leveza, essa alegria e essa parceria traga, como eu falei lá no início, melhores resultados, traga efetividade. Não significa que imediatamente as coisas funcionam o tempo inteiro e tudo sai perfeitamente. Claro que não. Significa que as dificuldades que vão existir, as questões que vão existir, os erros que vão existir, as desavenças que vão existir, os conflitos que vão existir, eles são tratados de uma forma diferente. Eles são tratados por pessoas que querem resolver para evoluir no propósito. Não necessariamente são todas pessoas 100% que não têm nada de questões próprias a não ser o propósito. Claro que não. De novo, não é uma panaceia, o propósito resolve a vida. Claro que não. Ele é apenas um guia que vai facilitar a relação entre as pessoas envolvidas com o projeto e trazer esse impacto para o mundo,
Então, se a gente puder resumir tudo isso, por que projetos com propósito? Por duas coisas. Primeira, pela clareza do que esse projeto entrega para o mundo. Não tem coisa mais potente do que participar de um projeto e comunicar um projeto a partir da diferença que ele entrega para o mundo. Isso é propósito. E, em segundo lugar, além desse impacto externo, ele tem um impacto interno, de motivar, engajar e comprometer as pessoas com aquilo que faz sentido. Então, por aqui a gente fala um pouco de projetos com propósito. Muito obrigado pelo espaço, Ifenasbach, grande, sou uma grande admiradora de todo o trabalho do Instituto, e vamos em frente.